Olá, paz a todos. Vamos à leitura de dois versos da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Salmo 88, versos 1 e 2. Assim está escrito: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Aqui, o salmista estava fazendo um pedido a Deus e ele aprendeu sobre a necessidade de clamar ao Senhor. Ao longo da Escritura, nós vamos encontrar o próprio Deus falando às pessoas que, ao clamarem a Ele, ele seria achado, ele se daria a achar pelas pessoas quando elas clamassem a Ele. E o desejo de Deus, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós somos pó, somos frágeis e vulneráveis, estamos sujeitos na nossa vivência a várias situações que podem nos surpreender e trazer diante de nós problemas, dificuldades e muitas das vezes nos paralisar na nossa caminhada de fé. Mas nós entendemos aqui que, uma vez que o Senhor Deus, Ele próprio, nos incentiva à luz da sua palavra, que nós clamemos a Ele, que nós possamos chegar diante da sua presença, para que então possamos vivenciar a comunhão, a intimidade com o Senhor e dali encontrarmos recursos espirituais para a nossa vida, porque somente quando nós temos esta comunhão com o Senhor e desfrutamos da sua presença e do seu poder, é que temos o suficiente para enfrentar as situações que sobrevêm a todos nós e a todo instante, de várias naturezas, que se fôssemos tentar enfrentá-la na nossa força e no nosso entendimento, certamente nós seríamos derrotados. Mas como temos um Senhor que peleja por nós, se colocou à disposição, assim que clamarmos, ele inclina os seus ouvidos. A palavra diz que o clamor é o gemido do necessitado e o clamor dos aflitos não será esquecido. Então isto prova que Deus está atento para ouvir e responder aqueles que a ele vêm para clamar e pedir a sua ajuda. Então nós olhamos para este ponto e observamos que as coisas, elas são desta forma. Então o Senhor está à disposição. Então, nas minhas dificuldades e limitações, eu preciso recorrer a Ele. No Salmo 9 e o verso 18 diz: porque o necessitado não será esquecido, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Então o Senhor é aquele que sempre está atento para ouvir e responder à necessidade dos seus filhos. E aqui o salmista, ele chega diante de Deus dizendo o seguinte: Senhor Deus da minha salvação. Olha a identificação que ele faz de Deus para si. Deus pessoal. Senhor Deus da minha salvação. Salvação é livramento, é libertação, é salvação, é purificação, é transformação. E o salmista tinha este conhecimento, que o Senhor Deus era o Deus da sua salvação. A salvação dele só seria possível porque ela estava e está fundamentada em Deus. E ele continua dizendo: diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Uma coisa interessante que o salmista entendeu aqui e que nós precisamos, dentro desta oportunidade que Deus nos abriu para nós nos chegarmos a Ele, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele próprio disse: clama a mim
e responder-te-ei. Então nós temos a plena convicção de que este é um caminho para nós chegarmos diante da presença do Senhor. Então, uma vez que ele nos abriu a oportunidade, é nosso dever aproveitar bem esta oportunidade que o Senhor nos deu, colocou disponível a cada um de nós e procurar usufruir dela para que possamos colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor, uma vez que nós estamos cercados por todos os lados. À direita, à esquerda, à frente, na retaguarda, por todos os cantos que nós observarmos, sempre haverá um cerco contra aqueles que se dispõem a servir e adorar a Deus. Eles vêm por várias naturezas, mas de cima vem o socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Uma vez que ele não encontrou na terra. Olhando aos montes, o Senhor levou a visão dele, dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o socorro nosso vem do Senhor. Então, em momentos de perigos e necessidades, a quem nós devemos clamar? Nós devemos clamar ao Senhor, porque ele virá em nosso socorro. O salmista deixou registrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, este socorro presente é o que Deus dispõe para cada um dos seus filhos quando se identificam com ele e chegam diante da sua presença. E nós encontramos, à luz da Escritura, que nós temos um inimigo ferrenho, que ele procura o nosso mal a todo instante, e não somente durante o dia, mas de dia e de noite. O apóstolo João deixou registrado no Apocalipse que o diabo, nosso adversário, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Ele é incansável, ele procura encontrar uma brecha a todo instante para nos atingir. No entanto, o que o salmista disse aqui, sabendo disso, ele deixou registrado: diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Nós não podemos nos dar ao luxo de clamar ao Senhor durante o dia e à noite não fazê-lo, ou fazê-lo à noite e não fazê-lo durante o dia. Não, nós precisamos, à semelhança do exemplo do salmista, clamar a Deus de dia e de noite, porque nós somos tentados tanto de dia quanto de noite. Então, isto que o salmista coloca é um indicativo de que nós também precisamos ser prudentes e vigilantes nesta parte e saber que o adversário trabalha tanto de dia quanto de noite. E o Senhor Deus está disponível àqueles que clamam a Ele tanto de dia quanto de noite, para nos livrar das ações deste inimigo. Então, o exemplo do salmista, ele vem em boa hora. Os dias em que nós estamos atravessando não têm sido dias fáceis, têm sido dias trabalhosos, perigosos, difíceis. Há uma ação arregimentada do adversário no meio das pessoas, procurando colocar dificuldades e embaraços e desacreditar aqueles que, com sinceridade e fidelidade, estão servindo a Deus. E o inimigo, às vezes, nós não sabemos, ele pode estar do nosso lado, porque o inimigo oculto é o adversário, mas ele usa inimigos, pessoas visíveis, para perturbar a nossa mente, para nós sermos levados a achar que o nosso inimigo é o nosso próximo, é o ser humano, é alguém do seio da nossa família, da nossa parentela, da comunidade da fé, do local de trabalho, enfim, pessoas que estão próximos a nós. Ele quer fazer-nos entender e aceitar que estas pessoas são nossos inimigos. E aí nós vamos ficar guerreando
quando ele, na verdade, ele está de maneira oculta, tirando proveito de todas as formas. Então é preciso entender que esse inimigo, ele é astuto, ele é covarde, ele vem através de pessoas para confundir a nossa mente e achar que são as pessoas que são nossos inimigos. Mas não são, é que eles são instrumentos que estão disponíveis, dada a maneira como vivem, eles estão disponíveis para serem usados por Satanás, para perturbar os servos de Deus. Mas então, nós encontramos aqui, nesta reflexão, um caminho que o salmista entrou por ele, de clamar a Deus de dia e de noite. E ele diz, e de fazer chegar a minha oração perante a tua face. E diz, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Por quê? Qual era a situação que o salmista enfrentava? Ele diz aqui, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como homem sem forças. Então veja como era perigosa a situação deste salmista. Já estava sendo contado como morto. Mas, no entanto, ele não se entregou, ele não se submeteu àquele estado de coisas, porque ele tinha conhecimento do Senhor e sabia que em Deus estava o refúgio, a fortaleza e a vitória que ele precisava. Portanto, ele disse, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, e fazendo chegar a oração perante a face do Senhor. Quando ele orou, quando ele se apresentou diante de Deus, abriu o seu coração de maneira transparente diante do Senhor, então nós observamos que ele pôde, então, receber de Deus a confiança de que o Senhor estaria pronto para oferecer a ele o livramento que ele estava precisando. Então, sabendo que o inimigo nos acusa, nós precisamos clamar a Deus de dia e de noite, e deixando diante do Senhor as nossas necessidades e aqueles sofrimentos que sobrevêm à nossa vida, de todos os lados. O salmista sabia qual era a fonte daquele tipo de sofrimento que ele estava passando naquele momento. Ele disse, a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Olhando-o fisicamente, era um caminho sem volta. Não tinha nenhuma saída, nenhum escape para o salmista. E ele disse, já estou contado com os que descem a cova, como homem sem força, posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes o exclui a tua mão. Mas o salmista clamou ao Senhor e disse, eu, porém, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Então, o compromisso do salmista era se apegar a Deus diante da circunstância que ele estava enfrentando e de dia e de noite, sem cessar, clamar ao Senhor, orar a Deus, pedir socorro, pedir ajuda do céu. E o Senhor, sempre disposto e pronto, ele ouve, ele responde, ele desbarata os inimigos, ele destrói o conselho dos ímpios, mas dá livramento àqueles que nele depositam a sua confiança. Assim foi com o salmista, assim deve ser comigo, deve ser com você. Quantas vezes nós também nos achamos cercados de todos os lados e parece que não tem escapatória, parece que já estamos como que respirando a morte, dada a situação tão difícil que enfrentamos. Mas mesmo nesta hora, nós aprendemos aqui com o salmista que é hora de clamar ao Senhor. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Em
todo o tempo. Não podemos descuidar, porque nós estamos sendo alvo de um inimigo sagaz e sutil. Mas, debaixo da proteção da mão de Deus, ele não pode nos tocar. Mas nós também não podemos vacilar, viver de qualquer maneira, porque pode surgir uma fraqueza, uma vulnerabilidade e o adversário se aproveitar dessa situação. É por isso que o salmista colocava-se em guarda, tanto de dia quanto de noite, clamando, pedindo, implorando a Deus pelo seu livramento, pela sua vitória, porque ele sabia, o Senhor é o Deus da minha salvação. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus da nossa salvação. E quando estivermos neste momento de perigos, de dificuldades, cercados por todos os lados, com inimigos violentos, respirando morte contra nós, não esqueçamos de clamar ao Senhor. Mas clamar na confiança, porque Deus intervém no momento necessário e os inimigos ficarão envergonhados e serão desbaratados. E aqueles que confiam no Senhor, eles permanecerão inabaláveis diante da presença de Deus, desfrutando com alegria o livramento e a vitória que só Deus pode conceder. Então, se você está vivenciando um perigo semelhante a este hoje, a tua vida está sendo pedida pela morte, clama ao Senhor. Faça diante dele o seu clamor, a sua oração. Apresenta a tua necessidade com fé e espera, porque não demorará muito. O Senhor que ouve a oração, ele se moverá em teu favor, virá em teu socorro e te proverá o livramento que você está precisando hoje. Portanto, mantenha-se firmado em Deus, mas não deixe de clamar. De dia, de noite, de madrugada, a todo instante. Clama de maneira incessante na presença do Senhor e você receberá o livramento da parte de Deus. Desfrutará desta bênção poderosa que só Deus pode conceder àqueles que nele confiam. Confiemos, pois, no Senhor e saibamos que da parte do Senhor virá para a nossa vida o livramento que precisarmos no momento. Deus será conosco quando nós nos colocarmos diante da sua presença. Reflita, pensa sobre isto. Hoje é o momento de você clamar a Deus e ter a convicção de que a resposta dele vem acompanhada do livramento. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.